No último vídeo a gente falou sobre como estamos mergulhados no caos, cercado de vilões. Quando estamos assim, fazemos como o clássico bordão do Chapolin. E agora? Quem poderá nos ajudar? Nós precisamos dos heróis. Os heróis nos encantam. Veja, desde a antiguidade a humanidade criou seus heróis. Aquiles, Hércules, Thor, até os mais populares e atuais, como Superman, o Homem-Aranha, Homem de Ferro, entre uma infinidade de outros heróis. Eles são a nossa redenção. Mas, sendo vilão, quem pode nos salvar de nós mesmos? Eu sou Renato Marinoni e você está no quarto e último vídeo da série Engolidos pela Cultura Pop. Hasta la vista, baby. A redenção é o ápice de qualquer bom roteiro. Quando se chega ao fundo do poço, somente um herói pode nos salvar. A gente prende a respiração quando a gente vê o Indiana Jones estalando seu chicote com a famosa trilha de John Williams, salvando a mocinha em perigo. Podíamos entrar na discussão de que tipo de herói é mais sedutor. Os da DC Comics com seus superpoderes não humanos ou os da Marvel, com os heróis mais humanizados. Mas a gente não vai porque esse não é o nosso assunto principal. Se o vilão, como nós vimos no último vídeo, habita dentro da gente, somente um herói poderia nos salvar de nós mesmos. Jesus Cristo. Sendo Deus, se fez homem, humilhou-se a si mesmo e sem pecado pagou o preço da ira do Pai em nosso lugar e nos tornou aceitáveis aos olhos de Deus e nos deu vida ao invés da morte que nós merecíamos. Essa é a maior história de todos, o maior salvador de todos. Não tem criptonita que o possa derrotar. Alguns pensam que existe uma luta em igualdade de forças entre o bem e o mal, como se fosse uma caverna do dragão bíblica onde o Vingador e o Mestre dos Magos competem para ver quem tem mais poder. Isso não é verdade. O poder do nosso herói é infinitamente maior do que o do nosso adversário. Mas ele não tem interesse somente em salvar as nossas almas, como alguns fazem a gente querer crer. Todas as coisas criadas serão restauradas à sua glória inicial. A criação será curada completa e definitivamente. Nós vivemos um período interessante da história, que na teologia a gente chama de já, mas ainda não, ou o conceito de reino inaugurado e reino escatológico. Essas palavras difíceis querem dizer o seguinte: a partir da morte, da vinda, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, a igreja já pode antecipar a vinda do reino de Deus, mesmo em meio ao caos reinante nesse mundo. Nós já temos uma outra lógica operando, uma outra visão de mundo que deve afetar toda a nossa vida, inclusive como a gente produz e consome cultura. Devemos apontar para o propósito original de Deus em todas as coisas. E isso é o que nós chamamos de redenção da cultura. E não me entenda mal, a gente não deve utilizar uma linguagem evangelizadora para isso, embora esse tipo de arte também tenha o seu lugar. Nós temos que dominar as técnicas, a história da arte, desenvolver nosso talento e habilidades, junto com o desenvolvimento de uma visão cristã de mundo, para então a gente poder agir como agentes redentores da cultura. O que nós temos, na verdade, muitas vezes, com todo respeito, são cristãos mal preparados, até bem intencionados, que consomem mal a cultura pop e de forma errada e não sadia querem tentar fazer algum tipo de leitura de redenção, mas não são capazes. E aí passam a reproduzir a cultura de forma não ideal. Artistas, filósofos, pensadores, escritores, professores cristãos devem estar conscientes da vocação dada a eles pelo maior super-herói, Jesus Cristo, de redimir todas as coisas ao seu propósito original e fazerem então uma leitura cristã da cultura pop, que nos cerca e ao mesmo tempo produzir cultura pop para que outros consumam isso com uma visão cristã de mundo, mesmo que não seja evangelizadora. Esse spoiler eu posso dar. No final mesmo, aquele depois dos créditos, que alguns chamam de milênio, Jesus Cristo vence. Totalmente. Ele vai derrotar o maior vilão das Escrituras, Satanás, a serpente, o velho dragão. Mas ele vence desde já o vilão que também habita em nós, nos tornando uma nova criatura, com um novo olhar para o mundo e para a cultura que nos cerca. O maior herói de todos reescreve a nossa história. E como tantos que de vilão passaram a ser mocinhos, permite que a gente também termine a história como heróis.
Eu espero que você tenha gostado das nossas reflexões nessa pequena série de vídeos. Compartilhe, não se esqueça de comentar e vamos sempre aprofundar a discussão. Um grande abraço e até a próxima.